Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos ao podcast Homem que é Homem. E hoje vamos falar sobre o suicídio, que é um tema muito importante. Sabem que nosso país não se encontra numa melhor posição quando se trata de suicídio. Os últimos dados falam de 17,3% em cada 1.000 habitantes suicidam-se, né? Com certeza, Eugênio Braz aqui para conversar com vocês e, de facto, o caso dos suicídios é extremamente grave. Nós precisamos reverter o quadro. Meu nome é Gilberto Macuaco Arilali, seja bem-vindo a este podcast e também vamos dar boas-vindas à nossa convidada especial para este tema, que é a doutora Chantel Kanji, que ela é psicóloga e psicanalista. Portanto, é a pessoa que vai nos ajudar a dar assim mais ou menos o quadro do suicídio, como é que isso ocorre, vamos falar um pouco das causas, vamos falar também de como é que prevenimos e em termos de serviços que existem no nosso país para nos ajudarem naturalmente a prevenir este problema, porque é algo prevenível, de certa forma. Com certeza. Boas-vindas, doutora Chantel Kanji. Onde é que nós podemos começar quando falamos de suicídio? Obrigada pelo convite. Por onde podemos começar? Boa pergunta. Acredito que é o que nós estamos a fazer como sociedade para poder mudar o quadro. Sim, porque está a acontecer, vem acontecendo cada vez mais. Não é algo novo. Não é algo novo. Antigamente era fora do nosso país, em outros países, e hoje é conosco, né? É no nosso país. O que nós, como sociedade, estamos a fazer para poder eliminar esse problema? Doutora Chantel, todos os dias, certamente que já trabalha especialmente nestes assuntos. As pessoas que atendem, o que se aponta mais ou menos como causas do suicídio? Não existe uma causa específica. O suicídio tem várias causas, né? Pode ser estresse, desespero, né? Problemas emocionais, depressão. Antigamente, o suicídio estava muito ligado à depressão. Né? Hoje em dia, não é só a depressão que está por detrás desse ato. Né? Existem várias outras causas, que é o estresse, o gênero, né? O fato de ser homem, que é o que vem se demonstrando Aliás, muito. segundo a Global Health, do relatório 2021, quando fala das 10 principais causas de morte no mundo, indica o suicídio como um problema de topo. Né? Aparece na primeira causa de topo de morte. E os homens, exatamente, e os homens é que estão a liderar nesse processo. E acho que deveríamos nos perguntar por que os homens estão a liderar a causa, né? De serem os principais que estão a sofrer. O que poderia ser neste caso? Aqui em Moçambique, acredito que é a cultura. A cultura está, de certo modo, a influenciar. Porque nós temos aquele ditado já desde criança que se escuta que homem não chora. Homem tem que esconder as suas emoções. Homem não pode falar sobre os seus sentimentos. Homem não pode demonstrar fraqueza. Né? Porque homem tem que ser a pessoa mais forte, a pessoa que... Então coloca-se uma pressão... no homem. E em algum momento, ele não tem onde ir chorar, porque a mulher diz que não quer um homem fraco. Né? Então, se a própria parceira não quer ver a vulnerabilidade desse homem com quem ela casou, onde que esse homem vai ficar vulnerável? Se não é com que é a importante parceira. Também ficar vulnerável. Sim, expressar vulnerabilidade. Sim, é importante. E ele precisa de ter um espaço, né, para poder demonstrar essa vulnerabilidade dele. Então, infelizmente, os homens não procuram os nossos serviços. Porque se eles procurassem os nossos serviços, seria um sítio onde eles poderiam ser vulneráveis. Porque ali não há julgamento, ali não tem aquela pressão que a sociedade faz. Não tem um preconceito, não tem aquela pressão que a sociedade faz para aquele homem, né? Então... Nós podemos, então, dizer que o suicídio é um problema social. De certo modo, sim. Sim, é um problema social que também depois acaba sendo um problema psicológico. Sim. Então, nós podemos então dizer que a sociedade contribui
para que o homem se suicide mais. Sim. Porque com se certeza. nós então educamos os homens a não chorarem, a não expressarem seus sentimentos, a terem que ser fortes, consequentemente também provocamos com que ele não tenha lugar para extravasar e mostrar suas Exato. vulnerabilidades. Sim, porque se eles pudessem em algum momento, né? Estamos a falar de modo geral. Sim. Existem alguns que conseguem e têm umas parceiras mais compreensíveis, exatamente. Passam por um diálogo. Sim, sim. Mas Aliás, tem a questão do diálogo, nós temos estado a falar quase sempre aqui, que é algo que não aprendemos. Né? Sim. Sim. Quase que não sabemos dialogar. Não sabemos Só dialogar. sabemos E a falar. partir dali já sabemos falar. Nós sabemos dialogar, Exato. isso é verdade. Yeah. Sim, porque dialogar é conversar, né? Tem dois vezes, vai e vem. Agora, falar, só um é que fala e o outro escuta. Exato. Então, sim, nós não sabemos dialogar realmente. E não estamos preparados para ouvir a opinião do outro. Né? Nós só achamos que nós nos colocamos num patamar em que nós somos perfeitos e que a opinião ou a crítica do outro nos tira aquela perfeição. Principalmente quando nós consideramos essa pessoa inferior. Sim, exatamente. Neste caso, o patriarcado já nos remete a isto. Estabelece que a mulher é subalterna e o homem é o dominante. E estamos a morrer por conta disso. Sim. Se calhar é o momento também de começar a rever este patriarcado. Né? Já passou o tempo. Tínhamos que ter revisto há muito tempo. Sim. Por acaso tivemos um evento, né? O CPM, não sei se já ouviram falar. O que é o CPM? Círculo Psicanalítico de Moçambique. Uma associação psicanalítica que criou-se, né? Pessoas que têm desejo pela psicanálise decidiram criar uma associação que dá cursos, supervisões para poder estudar mais psicanálise, que na verdade a psicanálise é muito cara, né? Estudar a psicanálise é um investimento. Então o círculo existe para poder facultar esses estudos, para não termos que ir para o Brasil, que é uma referência. Exatamente, é uma referência que temos, né, da psicanálise. Então, o Círculo busca essas pessoas do Brasil, fazemos parcerias e dão-nos cursos, né? Então, na sexta-feira tivemos um evento, primeiro aniversário do Círculo, né? E lá só tinham mulheres. Uau. Já é bastante revelador. Sim. Já é revelador. Então, e perguntavam, né? Os poucos, não, tipo, a maioria eram mulheres, não é só tinham mulheres, a maioria eram mulheres. E a pergunta dos poucos homens que estavam lá é por que nós, né? Onde estão os nossos parceiros? Por que os nossos parceiros não estavam lá? As mulheres perguntavam isso? Não, os homens. Os poucos homens. Os poucos homens que aparecem Sim. perguntavam onde estão os nossos parceiros, outros colegas. homens. Sim. Então, nós respondemos para eles, tipo, nós olhamos para eles e ficamos, tipo, nós não vamos obrigar eles a virem. E as mulheres responderam, né? As convidadas responderam. Mas isso também já responde. A mulher está muito mais avançada que o homem. A mulher está em busca de evoluir e o homem parou. Parece que parou no tempo. Mas então nós podemos dizer que esse assunto que leva ao suicídio, ele está no centro daquilo que seria a saúde mental dos homens. A saúde mental, ela está extremamente deficitária. Sim. Extremamente, quer dizer, carente de ser revista. O homem precisa de ter uma melhor saúde mental. Ele tem que ter espaços para poder, como nós temos, né, Gilberto, espaços seguros de reflexão. Então, para podermos primeiramente entendermos a nós mesmos e falarmos dos nossos problemas, dos nossos desafios, dos nossos, quer dizer, dos nossos tabus, até dos tabus que temos. Então, dali, inclusive, também talvez para podermos aprender a dialogar e compreender as mulheres. Mas primeiro precisamos de aceitar, o homem precisa aceitar que ele tem problema. Exato, não, mas concordo. Falamos com a Chantel sobre isso, que o homem tem que aceitar primeiro, mas os espaços seguros são os espaços justamente em que o homem depois percebe, porque não sei se sons, por exemplo, os homens chegam a perceber que de facto temos problemas, e até alguns choram, se emocionam, e dizem que nunca tinham percebido que de facto tem muitos problemas, mas de facto é e primeiro às vezes perceber... até revelam segredos da sua vida que passaram há 30, 40 anos atrás. Traumas. Mas tem que passar por esse processo. E falando nisto, quer dizer, a doutora Chantel dizia que são poucas pessoas que procuram estes serviços. Homens acima poucos de tudo. Homens. Qual seria a razão?
A razão é exatamente pelo fato de os homens pouco expressam os seus sentimentos. Né? Aqueles que vêm ao consultório é porque já mudaram essa mentalidade, já não estão tão E não são forçados por ninguém. Não, e não são forçados. Okay. Né? Porque quando são forçados, eles vêm a 3 sessões e não vêm mais, simplesmente abandonam. Né? Porque não se identificam, porque não sentem a necessidade. Confortáveis exatamente. Em abrir-se, expor. Então, o homem, para poder vir, ele tem que abandonar essa mentalidade que desde criança, infelizmente, né, os nossos pais, pela educação, pela cultura e outros fatores, de que o homem não pode sofrer. Não, o homem é ser humano. Né? O homem pode, o homem deve sofrer. Né? Tem que ter um lugar onde ele sinta-se acolhido e ele sinta que a sua dor importa, a sua vida importa. Né? Não é porque é homem, não é porque é mulher, porque a mulher é mais sensível, a mulher é mais, né, mais fraca. Né? Como antigamente vinham colocando as mulheres como o elo mais fraco, o sexo mais fraco. Exatamente. Mas hoje estamos a notar que não. A mulher é mais forte que o homem, né? Em termos emocionais. Até porque já é preparada, já é socializada assim, né? Sim. Desde a sua infância. Então, tanto que se a mulher hoje descobre uma traição, ela vai ficar abalada, mas não acabou a vida. Mas o homem... Consegue superar. Sim, consegue superar. Agora, o homem, se hoje descobre que foi traído, pode vir a cometer um suicídio. A vida acabou. Ou ato de violência. No ato de violência. Ou pode violentar a sua parceira. Mas e também... a sua parceira e a pessoa que a parceira usou para atrair, né? Exato, não só a parceira. Os mecanismos, então, mecanismos de superação ou de resolução da crise no homem são, muitas vezes, pela violência ou então pelo suicídio. Posso dizer isso? Sim. Ele não consegue partir necessariamente para o diálogo, não consegue superar a partir de um processo de aceitação, por exemplo, da separação ou da traição. Então, nós percebemos que ou parte para o suicídio, ou parte para a violência física, violência simbólica, então, e entra em homicídio, né? Ou homicídio também, exatamente. Sim, por quê? Porque o homem, ele foi, durante muito tempo, ele tem aquela imagem de que ele foi colocado como o rei, a majestade, né? E, de algum modo, ele é intocável. Né? Então, ele acha-se intocável. E a maneira dele de mostrar poder, de mostrar que ele ainda é homem perante uma situação, é através da violência. Sim. É como ele consegue demonstrar a sua posição de poder. Né? É através da violência. Que configura uma forma de manifestação de masculinidade tóxica. Né? Sim. E que também ele sente que a sua honra foi chamuscada, foi afetada. Então, a questão da honra, né, que ele como homem, como bem colocaste, a questão de ser o rei, o chefe, o dominador, então tem uma questão de honra a preservar. Sim. Então, não pode mostrar fragilidade, não pode mostrar emoções associadas a emoções femininas, ditas quem chora e tal, é só a mulher que pode chorar, não é? Então, isso, quando ele sente a sua honra afetada, ele, para resgatar a sua honra, costuma partir para alguma atitude mais violenta, ou então homicídio, até como bem colocou. Ou feminicídio. Ou feminicídio, também, não é? Então, infelizmente. Uma solução para... Quais são as possíveis soluções, então? Para o suicídio? Para evitarmos, né? Queremos todos combater o suicídio, evitar o suicídio. Bom, vou falar do modo geral, não focando só no homem, né? Sim. É poder chegar ao próximo e dizer, né? Porque o que acontece? Um dos fatores é que as pessoas vão se lamentando ao longo do tempo da mesma coisa, da mesma causa, né? Vou dar exemplo do homem. A minha vida financeira não está... que é um fator, né? A vida financeira. O homem é provedor. A maioria de nós, Sim. O homem deve ser o provedor, e se ele não consegue estar a ser o provedor dentro de casa, isso cria uma frustração. Então, ele vai para um amigo, estão a beber ou estão numa conversa, e ele começa a lamentar sobre isso, né? E o fato dele estar
constantemente a lamentar sobre esse fator chega a ser cansativo para quem escuta. Certo? E ele já começa sozinho a dizer que eu já estou a ficar... já estou a ser uma pessoa cansativa. Estou todos os dias a lamentar. Chato, sim, né? já estou todos os dias a lamentar do mesmo assunto. Essas pessoas já não estão a ouvir-me, já não estão a escutar-me. Né? E é isso. E começa o amigo, o colega, começa a dizer que ela vai em estudo de novo com esse assunto. Né? E isso acaba criando uma angústia à pessoa de não saber onde vou falar os meus problemas. Né? Então, uma das coisas que nós devemos fazer como sociedade é ser mais acolhedores. Exato. A dor do outro é a dor do outro. A escuta. E sim, a empatia também. Oferecer a escuta. Que é o que muitas pessoas não fazem. E é aí onde entra a psicanálise. A psicanálise nos oferece uma escuta além daquilo que tu falas. Além daquilo que tu estás a expressar. O que está para além dessas palavras que tu estás a falar? Esse suicídio veio de onde? Não veio só do lamento de um dia, de 2 dias. É uma coisa que vem já decorrendo há vários tempos, né? Então, é oferecer mais escuta, mais empatia, né? Ser uma pessoa mais empática, mais dada. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil quando uma pessoa está depressiva. Não é fácil tu tirar uma pessoa da cama e dizer vamos passear porque ela não quer ver o sol, não quer ver nada lá fora. Mas é preciso ter muita paciência, é preciso ter muita força de vontade. Isso nem todos têm. Aí eu queria chegar nesse ponto. Saber escutar também é um aprendizado. Passa pelo aprendizado. Não nascemos a saber escutar. Porque a escuta ativa, ela passa por uma formação. Então, muitos de nós, por isso que os colegas, como dizias, os amigos, quando dizem lá, vem tudo de novo. Quer dizer, que acabam não sendo aquele espaço seguro, aquele refúgio para um amigo, até amigo, olha só, é amigo. Com quem bebem, com quem conversam e convivem, falam dos assuntos lá das masculinidades, das pitas e tal, da mulher, ou sei lá. Mas o amigo, nessa hora, às vezes não aparece como uma pessoa que pode ajudá-lo a extravasar esses pensamentos, essas crises. Dizer, não existe, então, a solidariedade masculina, pelo menos para as questões cruciais da nossa vida. Existe para outras coisas. Né? Para pagar mais uma cerveja. Para pagar uma cerveja. Vamos beber, para esquecer. Ou para dizer, olha, Eugênio, a minha mulher a ligar para o Eugênio. Eugênio, é verdade que estiveste com o Gil ontem à noite. Eugênio, mesmo que não tenha... Com certeza, estivemos juntos. Nessas coisas que até são prejudiciais, somos solidários. Mas nas questões, de facto, cruciais da nossa vida, já não. Mas isso não é só nos homens. Claro. Nas mulheres também. Isso acredito que é para todos. Né? É para todos. Existe aquela amiga que também só serve para falar sobre homens. Existe aquela amiga que só serve mais para tu poder. O ponto-chave é tu teres amigos para todas as ocasiões. Que é difícil. Existe amigo para negócio, existe amigo para beber, existe amigo para te dar, para poder fazer-te pensar além da tua caixa, né? Além dos teus pensamentos. E para te dar o ombro. Existe aquele amigo que é para te dar o ombro. Agora, sabe, doutora, eu acho que chamou uma atenção uma coisa muito interessante. É que no casal, os parceiros, eles procuram encontrar no outro todos esses aspectos que tu disseste aí. Amigo para dar... o amigo, tem que ser o amigo, o amante, o confidente, o provedor financeiro, etc, etc. Num só parceiro, numa só pessoa. Já agora, eu fiquei curioso, porque nós, pela história, quer dizer que essas outras figuras, elas eram distribuídas em várias pessoas da comunidade ali, né, do meio. Mas hoje, o parceiro ou a parceira vê-se como que tendo que suprir todos esses aspectos, ser o amante, o confidente, o melhor amigo, o provedor e tal, o protetor. E como é que fica nessa situação? Porque é muito difícil ser tudo isso, porque gostei da sua colocação. Agora eu vou dizer uma frase que Lacan, o Freud, Sim. não tem bem em mente, diz: o que é o amor? Sim. O amor é tu dar ao outro aquilo que falta em ti.
Né? Não é bens materiais, não dá para falar de bens materiais. Mas aquela dar ao outro aquilo que falta em ti. Sim, não aquilo que tu tens. O que falta. O que falta em ti. Dar ao outro. Dar ao outro. Puxa, bem. Como é que você vai dar o que falta? Exatamente. Uma boa questão. Então, é uma coisa que eu faço pensar, né? Sim. Então, nós queremos dar aquilo que nós temos e não aquilo que nos falta. Sim. Nós queremos dar amor, queremos dar... O que é isso de amor? Queremos dar carinho, queremos dar... Que é aquilo que nós temos. E o que nos falta? Quem nos dá? Uau. Boa pergunta. Já agora, qual é a resposta? Quem nos dá isso? Nós próprios. Por que não? Porque temos que procurar no outro aquilo que nos falta. Que nos falta. E falando nisto, é que olhando para, bom, pelo menos o que temos estado a ver na nossa sociedade, o suicídio vem muitas das vezes por razões passionais. Né? Muitos dos que suicidam, alguns até deixam carta, outros não, mas pelo menos já deixou alguma dica com alguém próximo. E o outro problema ainda é que quem se suicida mais agora são jovens. Sim. Isso é algo realmente... Mas é pelo consumismo. É pela não é? A necessidade de correr. Nós estamos a correr. Tipo, temos que viver, a vida é urgente, né? O ditado que existe agora, a vida é urgente, então vamos correr. Então, esse correr do jovem, o jovem já não sabe esperar. O jovem já não tem aquela paciência. O imediatismo, exato. Já não tem aquela paciência de esperar. Ter, tipo, como antigamente, né? Vamos para uma semente, estamos a plantar, vamos para uma semente, vamos regar para aquilo germinar. Não, nós queremos pôr a semente, já queremos o fruto. Imediatamente. Então, sim, não queremos... Sem regar, sem poder. E isso vale tanto na vida, no amor, porque hoje em dia o amor está cada vez mais difícil, vemos relacionamentos duradouros. Sim, as relações são descartáveis. Sim. Então isso também vale aí, porque nós queremos tudo para agora, para hoje. Né? Queremos entrar num relacionamento, o amor vai surgir, aí não vamos nos conhecer, já estamos a casar, e o fim não é nada. Não nos aprofundamos nas relações, não criamos raízes. Não namoramos. Não namoramos, mas também então, tudo isso vai também até transformar todas as relações e os aspectos com os bens todos como descartáveis. Porque não há base sólida, não há raízes, não há certa profundidade e qualidade nas relações, de certa forma. Podemos dizer isso? Sim. Então leva-nos para situações muito graves. Porque em conversa com várias pessoas, já deu para perceber que, por vezes, mesmo durante a fase do conhecimento, né, a fase em que as pessoas se conhecem, a fase do namoro, há sinais nas pessoas, tanto nas duas pessoas, que já denunciam problemas para frente. Com certeza. Mas são ignorados estes sinais. Como é que a gente pode reverter isto? Como é que a gente pode educar a nossa sociedade por forma a olhar para estes sinais e tomarem decisões mais assertivas? Eu vou responder com um exemplo, né? Vamos dar um exemplo do namoro. Existe violência no namoro? Sim. Né? Aquele de o moço chegar, bater, tipo, ela leva na brincadeira. Mas ele já começou a demonstrar sinais de violência. E que no futuro, se ela casa com ele vai ser um homem violento. Né? Então, aí é por limite. Olha, esse tipo de comportamento eu não admito, eu não gosto. Né? Acho que isso está a ser abusivo. O homem muito ciumento. Né? No namoro é muito bonito. Sim. Né? Porque ele gosta de mim. Não é que o amor cega. Sim. Romantizamos. Romantizamos certo tipo de comportamento. Né? Ele é muito fofo, ele está muito preocupado comigo. Vamos casar com esse homem que já mostrava esse tipo de comportamento no namoro. Não vais poder sair de casa. Porque ele vai te controlar. Vai querer ser possessivo. Sim, vai querer que tu faças parte daquela mobília de casa. Como eu digo, né? A partir do momento que tu casas, tornas-te aquela mobília de casa, porque já não pode sair. As tuas amigas já são um problema. Né?
Então, e pode levar à frustração, né? Exatamente. Então, e, consequentemente, também há um suicídio. Sim, depressão, depressão, sim. Doenças que dali advêm. E daí um suicídio, sim. Uau. Agora, eu fiquei curioso, já na sua área de trabalho, atendendo homens também, como bem colocou, tem algum caso que se destacou, né, no seu atendimento, ou então percebeu algum padrão dos casos dos homens que vêm ao seu consultório? É assim, no meu caso, né, na psicanálise nós temos algo que diz que quando tu estás num processo pessoal, parece que tu atrai esse tipo de casos, né? Então, no meu caso, porque o que acontece? O analista é obrigado a fazer a sua própria análise para poder resolver as suas próprias questões. É o tripé da psicanálise, né? É estudo, a análise pessoal e supervisão dos casos. Então, enquanto vais evoluindo, as coisas vão sendo resolvidas e começam a surgir outros pacientes, né? Então, é um pouco difícil eu poder responder essa questão. Ok, tudo bem. Mas eu, no momento, né, estou a embarcar em várias áreas, estou a abraçar várias áreas, e uma das áreas é a oncologia, como eu falava, né? Tenho trabalhado com mulheres que sofreram cancro e famílias também, porque o homem raramente vem e pede ajuda, né, em casos de ele ser o doente. Mas a mulher e os seus filhos vêm ao consultório e pedem ajuda para poder saber como lidar com aquele homem que está a sofrer desse mal, né? Então, mas... Estaríamos numa situação de, por exemplo, o que tem acontecido hoje. Eu até acho um pouco, sei lá, vão compreender o que eu quero dizer. É que temos na igreja, temos um homem violento e ele não vai à igreja, mas a família está lá todos os dias e a ideia do pastor é que vamos rezar para ele, ele mudar, vamos rezando para ele mudar. E não sei se isso funciona ou não, se a questão de aceitar primeiro ser o Deus, portanto, estão a rezar por ele, mas ele não faz nada por ele. Ele não, digamos que não, nem entende o que é isso, nem quer saber, nem quer entender o que é isso. Será que essa ajuda chega? Então, é um pouco nisso também na ideia de que se é a família, se é a mulher, são os filhos que procuram serviços do psicólogo, da psicóloga, sem que o indivíduo, digamos o causador deste problema venha, será que estaríamos a resolver o problema? Sim, em alguns casos sim, porque o que acontece? É preciso saber como lidar com aquela situação. Tá bom, ele vamos supor que ele é o problema, né? Então, nós estamos perante um problema. Nós não sabemos como lidar com este problema, porque ele não quer sair daquele problema, né? Ele não quer se tratar. Então, nós vamos procurar maneira de saber como lidar com aquele problema. E como vamos convencer aquele problema que ele é o problema. Porque também os atores, as pessoas que estão à volta dele têm um papel importante, até para a sua própria recuperação, até mesmo para ele buscar ajuda. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas já voltam, como nós falamos há pouco tempo dos amigos, por exemplo, que dizem, lá vens tu com os mesmos problemas, quer dizer que desempenham um papel, todos nós desempenhamos um papel importante para as pessoas que estão à nossa volta e que tenham essas dificuldades, até estão a buscar socorro, né? E nós não percebemos. Sim, uma outra coisa, um outro fator, uma outra coisa que pode ajudar muito é não julgarmos. Não julgarmos, né? Porque nós temos a tendência de, por exemplo, o Gilberto está com tantos anos. Ainda não tem uma casa própria. Não tem filhos. Ou a sua mulher não faz filho, é uma mulher infértil, né? Ou porque ele não casou. Ou porque ainda não casou, ou porque não trabalha com essa idade toda, ainda está vendo casa do seu pai. Então, isso tudo, de algum modo, frustra a outra pessoa. Né? É um julgamento que a sociedade, a todo momento, está a julgar. Né? Se tu passas na rua, não cumprimentas,
és mal educado. Se tu cumprimentas, porque aquele tom que usou não é o ideal. Ou tá a gingar. Sim, se vais a um sítio, olha a maneira como ela se vestiu, não está adequadamente vestida, mas a pessoa está confortável. Exato. Né? A pessoa tem uma fila enorme para julgar, mas para ajudar. Exatamente. Falta E como é que revertemos isso? Vamos mudar a nossa maneira de pensar, vamos fazer um exercício em olhar para nós próprios, porque nós não somos perfeitos. Sim. Nós cometemos vários erros no nosso dia a dia. Sim. E muitas das vezes é isso que acontece, de tanto nós não sermos perfeitos e não querermos olhar para nós, estamos mais focados em olhar para o outro e julgar o outro. Chantel, eu gostei dessa abordagem que colocou. Todos nós, conversamos há pouco, todos nós, no fundo, temos algum problema para resolver. Com certeza. Então, não somos perfeitos. Deveríamos todos nós fazer uma consulta lá no seu consultório. No meu consultório e no outro. Mas temos que procurar estes serviços. Justamente este tabu, esses mitos, né? A ideia de que essas crenças de que o psicólogo é para curar os malucos ou para trabalhar com os malucos, não é? E que é algo que tem que mudar, porque não se trata exatamente, não se trata disso. Né? Vamos classificar. O psicólogo é para ajudar a todo mundo. Psiquiatra é que trata de malucos, é que faz a dosagem, é que tem a própria dosagem e os medicamentos próprios. O psicólogo não receita nada. Sim. Né? O psicólogo está ali para ouvir, para aconselhar. E nós precisamos todos. Nós precisamos de um momento que tem alguém que vai nos ouvir, não vai dar a sua opinião, né? Que é o que nossos amigos fazem, a sua opinião. Não vai julgar, né? Não vai dizer o que é certo ou errado. É a sua história. Doutora Chantel, nós temos aqui um quadro que se chama Vamos Lá Combinar. Ok. A ideia é deixarmos uma mensagem-chave para o público que nos esteja a ouvir e ver neste momento. Qual seria, de tudo que falamos ou do que também não falamos, qual seria a mensagem-chave para este nosso quadro Vamos Lá Combinar? Eu gostaria de deixar uma provocação. Força. Eu gostaria de deixar uma provocação que seria exatamente a ver com o início do que eu falei. O que é que nós, sociedade, estamos a fazer para todos os males, né? Porque a nossa sociedade está doente, isso é notável. Então, o que é que nós, como sociedade, como indivíduo, né, em Moçambique, estamos a fazer para mudar a nossa sociedade? O que é que nós temos a oferecer, a não ser julgamento, a não ser falar mal um do outro, a não ser fofoca, a não ser memes, né? Por que não fazer memes construtivos e não bullying de outras pessoas, que também acabam criando outro tipo de problemas? Vamos lá combinar. Né? Vamos pensar em nossos memes que nós produzimos, vamos evitar julgamento, mas sim, vamos pensar em algo mais construtivo. Vamos produzir conteúdos que sejam de facto construtivos e vamos olhar cada um de nós o que eu tenho para oferecer para esta sociedade mudar a situação atual, que não é muito abonatória. Então, estamos todos doentes, mas todos nós temos um papel aqui muito importante para nos curarmos desta doença, né? E cabe a cada um de nós. Bom, doutora Chantel, já estamos no final da nossa conversa, que foi tão corrida, não é? E muito obrigado por cá estar. E Eugênio, chegamos. Bom, mas é isso, acho que é conversa muito interessante da Chantel, que muito certamente obrigada. Poderá voltar em outras ocasiões. Sim, mas antes de nós terminarmos, temos uma campanha já agora, Sim. dia 8 de junho, sábado, que vai decorrer aqui na cidade de Maputo. Iniciará às 9 horas no Jardim de Maigerman e o seu final será no Jardim Tunduro. Então, será sábado, dia 8 de junho, campanha Marcha contra o Suicídio. A Marcha contra o Suicídio, dia 8 de junho, aqui na cidade de Maputo. Vamos nos juntar a este evento, né? Acho que é um evento muito importante. E vamos todos lutar contra o suicídio. Portanto, a partir do Jardim dos Magermans, na cidade de Maputo, e vai desaguar no Jardim
dos namorados. Então esperamos por si no dia 8 de março, às horas? 9 horas. Vamos acordar e vamos marchar, que até também faz bem para a saúde. Né? Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Subscreva-se aí no canal da Gênero TV e continue nos acompanhando nestes conteúdos importantes para a nossa sociedade. Tchau.